Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar no livro de Atos, capítulos 6 e 7. É lógico que não é todo o capítulo, mas vamos selecionar alguns versículos destes dois capítulos para juntos entendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade o seguinte tema: coragem para viver e para morrer. Você tem essa coragem? Pense nisso e ore a Deus pedindo discernimento para juntos entendermos a palavra de Deus. Pai de amor, de infinita bondade, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos amparado e nos sustentado com a tua mão de poder e graça. E agora, Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja primitiva estava crescendo, estava florescendo, estava sendo uma bênção. Mas de repente ela começou a enfrentar alguns problemas. E nesses momentos delicados da história da igreja, para resolver esses problemas, a igreja reunida tomou a decisão de arranjar alguns homens piedosos, consagrados a Deus, que nós os chamamos carinhosamente de diáconos. E esses primeiros homens que foram chamados com o primeiro objetivo, ajudar as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E no capítulo 6 de Atos, no versículo 5, nós vemos que quando eles fazem essa reunião, eles chamam algumas pessoas. Entre essas pessoas está Estevão. O texto diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É isso que eu quero que você pense comigo. Esse homem cheio de fé, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus, ele deixa um grande legado na história. A história dele está aqui, em Atos 6 e em Atos 7. Não dá para a gente ler todo o texto, por isso eu vou apenas citar alguns versículos e assim nós vamos meditando nessa palavra. A primeira lição que eu aprendo com este homem, que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Se você quer ser uma pessoa comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, você precisa buscar o alimento diário da palavra de Deus, da oração, da dependência de Deus para que a sua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo. Outra coisa muito interessante também é que esse homem ele era muito corajoso, ele era audacioso, ele era estudioso. O texto, no versículo 10, nos mostra que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Tentaram de todos os jeitos dissuadi-lo, calá-lo, tentaram fazer com que ele desistisse de viver aquela vida dedicada, cheia do Espírito Santo, dizendo assim para ele: vai apenas cuidar das suas viúvas, vai apenas fazer a sua distribuição de alimentos, pare de discutir, pare de pregar, pare de falar. Mas ele não parava. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era cheio de coragem, ele vivia com coragem e ele estava pronto para morrer com coragem. Ele enfrentava a oposição dos versículos, capítulo 6, dos versos 8 ao 15, nós vemos que algumas pessoas de uma sinagoga se levantam, tentam dissuadi-lo, eles não conseguem. O verso 11 diz que eles arranjam pessoas e subornam essas pessoas, tentando calá-lo, mas esse homem enfrentava a oposição de cabeça erguida. E no versículo 15, todos que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, que o seu rosto era como o de um anjo. Então nós podemos observar nessa pequena introdução aqui, a coragem, a audácia, o testemunho deste homem, o exemplo que ele deixou para nós seguirmos desse jeito. Nada, nem ninguém pode nos deter, nada nem ninguém pode nos parar, pode nos desanimar, pode frustrar os nossos planos. Aqui esse homem estava cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, e ele vivia com coragem. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou pronto para morrer corajosamente, porque eu quero tão somente fazer a vontade de Deus. Quando chegamos no capítulo 7, o
sumo sacerdote, ou seja, o grande líder, aquele que a maioria fazia reverência para ele e calavam diante dele, ele fala assim, o sumo sacerdote pergunta, isso tudo é verdade? Ou seja, todas as acusações que você disse que esse templo vai ser destruído, que a lei de Moisés não existe mais, isso é verdade? Em vez dele negar ou dele afirmar, ele começa a fazer uma grande pregação. E o capítulo 7, nós acompanhamos a história desse homem, fazendo a sua exposição através da palavra de Deus. Ele era um homem que pregava a Bíblia o tempo todo. Ele começa lá no comecinho do livro de Gênesis, e mostra a chamada de Abraão, as peregrinações de Abraão. Depois ele chega nos patriarcas e encontra com José, o homem que tinha uma vida consagrada a Deus, e ele continua avançando. Lá no versículo 20, ele já está mostrando a história do povo escravo no Egito, depois de 400 anos. Então Deus está ali chamando Moisés, Deus está conduzindo o povo, construindo o tabernáculo, e ele chega no finalzinho de tudo isso dizendo assim, tudo isso foi feito para mostrar para vocês que a esperança é Jesus, mas vocês estão virando os olhos para o outro lado, vocês estão tapando os seus ouvidos, vocês estão virando as costas para as coisas de Deus. Deus tem um compromisso com a palavra dele, ele diz que a palavra dele não volta vazia, mas vocês têm virado as costas para essa palavra. É essa palavra que vai condenar vocês, é essa palavra que vai julgar vocês. E aí no versículo 51 a 53, agora eu quero deter mais calmamente, nós vemos que ele denuncia o pecado. Para você ser um pregador, para ser um servo, para ser uma pessoa corajosa na presença de Deus, você precisa de coragem para falar contra o pecado. E o versículo 51 em diante, ele começa a dizer até no verso 53, homens teimosos, incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram, mataram, até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardaste. Eu fico imaginando a audácia de Estevão diante do sinédrio, do sumo sacerdote, apontando a palavra na cara, na lata, com coragem, e dizendo para eles, vocês traíram a Jesus. Isso é uma prática que vocês têm feito desde os pais de vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês fizeram da religião viva, da comunhão com Deus, vocês fizeram dela uma tradição, sem vida, morta, e por isso vocês mataram Jesus. Vocês mataram os profetas. Vocês receberam uma palavra pura e distorceram essa palavra. O pecado de vocês é esse. Nesse momento, há uma grande revolta da parte de toda a liderança que estava contra ele. Então ali nós aprendemos a última lição neste texto, 54 ao 60. Se você quer viver corajosamente, você precisa fazer como esse homem. Aqui nesse texto nós vamos ver que Estevão viveu e morreu corajosamente. O versículo 54 diz assim, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram, tampando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, e empurrando para fora da cidade o apedrejaram, e as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos,
exclamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 54 ao 60, nós vemos a maneira que age as pessoas diante dos momentos difíceis da vida. Aqui nós vemos um grupo de homens que tinham o coração completamente vazio e vemos Estevão, um homem que tinha um coração cheio de Deus. Então vamos analisar como que eles agem na hora da provação, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora de tomar uma decisão. A ação é diferente, olha, ouvindo isso, ou seja, quando eles ouviram a acusação, eles se enfureciam. Eles estão furiosos, Estevão está cheio do Espírito Santo. Eles estão com o coração rangendo os dentes, com o coração cheio de revolta. Estevão está com os olhos fixos em Jesus. Eles estão revoltados. Estevão está vendo Jesus, está vendo o céu, está vendo a glória de Deus. Eles estão com o coração amargurado. Estevão está se alegrando na presença de Deus. E aí nós chegamos no próximo versículo, versículo 56. Estevão diz assim: eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha para aqueles homens, os dentes deles estão assim, igual leões furiosos. O coração deles estão cheio de ódio. Estevão não, Estevão tem paz. Estevão tem alegria. Estevão tem satisfação, porque ele fala: eu estou vendo Jesus. Os meus olhos estão fixos em Jesus. E no versículo 58, eles tomam uma decisão revoltante. Eles empurram ele para fora. Eles apedrejam. Eles pegam as roupas dele, colocam lá alguém com uma autoridade, como Saulo, e fala assim: toma conta das roupas dele, aprova a nossa atitude. Nós vamos apedrejá-los, nós vamos acabar com eles. E sabe o que acontece? Versículo 59. Verso 58, eles empurram Estevão. Verso 59, eles estão apedrejando. Enquanto eles empurram, Estevão ora. Enquanto eles apedrejam, Estevão ora. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está dizendo: vocês estão matando o meu corpo. Vocês estão me impedindo de respirar, mas vocês não podem me impedir de viver na presença de Jesus. Eu sei viver aqui na terra e eu sei morrer, porque eu vivo para Jesus Cristo. Aquela atitude pacífica dele, aquela coragem dele, faz com que aqueles homens ficam mais revoltados ainda. E quando eles acham que tudo já tinha acabado, Estevão faz o inesperado. O texto, o último versículo, o texto diz assim: pondo-se de joelho, ele clama em alta voz. Imagino a gente pensar aqui num suspense. Eles estão todos: joga pedra, joga pedra, joga pedra. E ele vai lá, busca forças, consegue com toda dificuldade, machucado, sangrando, ele se ergue. E quando ele se ergue, ele busca o fôlego e ele começa a falar, ele clama. A gente imagina o seguinte: o que alguém que está sendo apedrejado vai clamar? Seus covardes! Vocês verão a ira de Deus. Não. Não é esse o clamor dele. Não é essa a atitude desse homem. Não é esse o comportamento desse homem. O texto diz assim: pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Foi a oração deste servo de Deus. Foi a determinação deste servo de Deus. Por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, ele não caiu na armadilha tentadora de fazer a autodefesa. Ele confiou tão somente em Jesus. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Imagina ele cantando esse hino. Eu imagino a igreja vibrando corajosamente diante das provas, diante das críticas, diante dos problemas. Eu quero encerrar essa mensagem nessa oportunidade, chamando você: viva corajosamente para Jesus. Encare a vida e a morte como servo de Jesus. O apóstolo Paulo, esse que testemunhou o apedrejamento de Estevão,
logo depois ele encontra com Jesus. Depois do encontro dele com Jesus, depois de fazer muita coisa bacana, esse homem escreve Romanos. Em Romanos 8 ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus. Enquanto Paulo escreve isso, Estevão já vivia na prática. Talvez quando Paulo escreve isso, ele lembre da cena de Estevão se levantando todo ensanguentado e se colocando de pé e dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes esse pecado. Não cobre deles, Senhor. Pelo contrário, abra o coração deles para que eles creiam que a esperança é Jesus Cristo. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desafio você a crer que Jesus Cristo é a única esperança que você tem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo encha seu coração dessa paz que tinha no coração de Estevão. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar da tua bendita palavra. E peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que fale ao coração de cada um ouvinte que vier ouvi-la. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu oro agradecidamente. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.